Então, como nós estávamos vendo, reduzir a quantidade de papel. Ponto 1. Descentralizar as informações, liberar o espaço físico. Segundo motivo, para informatizar o arquivo. Terceiro motivo, através do navegador da internet, eu posso transformar essa pesquisa de informações numa coisa ágil, rápida, facilitada. Além disso, volto a frisar, tenho controle de acesso, protejo melhor os meus documentos. Não é qualquer pessoa que terá acesso. E o último, formação de um backup, que é justamente isso que eu falei, aquela central onde todas as informações estarão lá. Por quê? Para que eu não perca nada. Então eu vou ter um físico ali, eu posso ter um servidor instalado na empresa que tem todas as informações. Porém, eu tenho um backup. Esse backup pode ser um HD externo, pode ser a nuvem, que já nos permite hoje fazer isso. Então você tem uma nuvem de acesso que as informações vão ficar todas lá, você faz o upload lá, fica guardado. Então, caso aconteça qualquer problema, o servidor deu um probleminha, né? O computador onde estava o servidor deu um probleminha. Eu perdi tudo. Não, você não perdeu, porque você tem uma cópia. E aí toda vez ela faz o quê? Ao final do dia, ou toda hora que você faz uma alteração, ele faz essa alteração lá em cima, na nuvem. Significa o quê? Que sempre vai estar atualizado. Nunca vai perder nada. E aí eu vou ter um controle de acesso. Tá? Diferente do que acontecia com o arquivo físico. O arquivo físico, houve uma inundação, houve um incêndio, ou qualquer coisa do tipo, né? Estragava tudo. Por quê? Porque eram papéis. E papéis se molhar, estraga, a gente sabe disso. Se deterioram. Então, eles têm uma vida útil muito maior. Por isso que eles preferem e optam muito pela questão do arquivo digital. Mas como que eu conservo esse arquivo digital? Como que eu preservo, né? E aí, para entender essa ideia, nós vamos entender o que é preservação digital. Então, a preservação digital ela surgiu da necessidade que tem em preservar o arquivo digital. Então, antes não havia nem esse termo, tá? Porque eu não tinha arquivo digital, eu tinha arquivo comum, então preservação comum. Agora eu tenho arquivo digital, eu tenho preservação digital. Então, o que é? São as atividades de gerenciamento para assegurar o quê? Acesso contínuo a todos os materiais que foram produzidos ou convertidos para a versão digital, por quanto tempo for necessário. Então, significa o seguinte, se eu, por exemplo, tivesse feito a digitalização dos meus documentos e colocado num disquete, olha bem, disquete, antigo isso, hein, para alguns, ou alguns nem viram isso, nem sabem o que é. Foi colocado num disquete. E aí o que acontece? Disquete não se usa mais, os computadores não têm mais acesso a isso, né? Não existe mais essa forma de guardar informações. Então, o que eu teria que fazer? Converter essa tecnologia do disquete para um CD, que foi a conversão que houve. Né? Trocaram do disquete para um CD, porque senão não teria mais como acessar, uma vez que não teria mais leitores de disquete. Né? Não teria mais como ler essa informação. Então, passou um tempo, a tecnologia avançou muito rápido. Não se usava mais o CD com tanta frequência. Muitos computadores nem têm mais. O que nós usamos? Pendrives. Né? Por quê? Porque você tem a porta USB. Então, eu vou o quê? Tirar do CD essa informação, ou melhor, deixar no CD guardado, mas eu vou fazer uma versão usando o pendrive ou um HD. Por quê? Porque assim eu vou garantir que mesmo que as coisas mudem, mesmo que a tecnologia esteja avançando, eu nunca vou perder essa informação. E é claro, como eu citei já anteriormente, como a gente tem a nuvem, né? A nuvem é a grande salvadora, que você pode, através de um acesso remoto, totalmente virtual, você pode armazenar suas informações. Tá? E aí você mantém essas informações lá. Por quê? Porque um sistema te permite isso. E aí você não vai perder nada. Você tem a versão física, mas esse física não são centenas de pastas ou caixas. Esse física que a gente fala é um HD, é um computador especificamente com uma memória boa para guardar todas essas informações. E você tem uma outra versão lá para não perder nada. Isso garante o quê? Acessibilidade às informações. Assegura a preservação dele. Ou seja, nada vai ser perdido. Então, quando se fala em preservação dos documentos digitais, nós temos que garantir alguns itens. E o primeiro deles é acessibilidade.
Então, quando se fala em preservação de documentos digitais, algumas coisas precisam ser respeitadas. Então, o primeiro dele, acessibilidade. Se eu converti os meus documentos físicos na versão digital, eu tenho que garantir às pessoas acesso a essa versão digital, a acessibilidade. Não importa como, tá? Então, se está num CD, então tem que permitir que a pessoa acesse esse CD. Se está no pendrive, eu tenho que permitir que a pessoa acesse através do pendrive. É claro que é muito mais fácil você fazer isso através de um servidor. Mas eu tenho que olhar e verificar qual a melhor forma. Quais os formatos de arquivo que são mais adequados para guardar esse material? De acordo com a minha disponibilidade. Por quê? Porque a tecnologia está mudando e eu tenho que mudar junto com ela, como eu falei. Então, eu vou olhando os melhores programas, os melhores formatos de arquivo, aqueles que cabem mais, como que eu posso guardar melhor nas pastas. Olha bem, porque quando você tem um sistema de arquivos, você tem pastas de documentos, onde você vai armazenar todas as informações. E aí você pode permitir ou não acesso de algumas pessoas a esses documentos. Eu posso deixar que todos possam acessar, aberto, ou eu posso limitar. Eu posso dizer quem vai acessar o quê. Essa é uma forma. Então, assim, eu só vou acessar o servidor com essas informações, com esses documentos, se eu tiver acesso. Se eu não tiver acesso, eu não acesso. Eu não acesso estes documentos. Eu não tenho senha. Se eu não tenho senha, eu não posso entrar. Ah, não, a senha não tem senha, é aberto, todo mundo pode entrar. Então, é uma das questões. Então, quando se fala em documentos digitais, acessibilidade é a primeira coisa que você tem que olhar. Segundo, fixidez. Então, a gente tem que manter o quê? Os documentos estáveis e fixos. O que isso quer dizer? Eu não posso pegar um documento que foi feito dessa forma, no dia tal, tá ali todo bonitinho, ir lá e mudar esse documento. Eu não posso alterar, eu tenho que garantir que nenhuma alteração seja feita nesse documento. Porque se eu fizer alteração, ele perde todo o seu valor. Ele tem que ser exatamente o mesmo, do dia que ele foi criado até aquele momento ele tem que se manter, por quanto tempo for necessário. Não pode haver nenhuma alteração. Eu posso sim criar novos documentos, mas eu não posso alterar o documento já criado. Isso eu não posso fazer. Então, a fixidez é nesse sentido. O documento tem que ficar fixo, tanto no conteúdo quanto na forma. Ele tem que ficar exatamente do jeito que foi feito. Se ele era folhinha desse tamanhozinho, com tal margem, com tal espaço, com não sei o quê, vamos supor, ele tem que ser mantido dessa forma. Ah, mas não se usa mais assim. Ok, mas aquele foi produzido nesse formato, ele tem que ser mantido assim. Ele foi feito nesse modelinho, ele vai ser mantido assim. Eu posso mudar o local onde ele foi guardado. Olha, ele estava na versão em CD, agora eu coloquei no pendrive. Isso eu posso mudar, mas eu não vou mudar o formato desse documento que foi criado. Isso eu não posso mexer. Próximo item, que é tão importante quanto a autentificação. Então eu preciso pensar em maneiras de garantir a autenticidade desse documento. Como que eu vou garantir que isso aí é autêntico? Uma das formas sugeridas quando se fala em documentos digitais é você colocar assinaturas digitais. Então, para garantir que esse documento é verdadeiro, que esse documento ele tem um peso real, que não teve nenhuma alteração, eu posso colocar uma assinatura digital, que é uma forma de você estabelecer a autenticidade, de você garantir que nada foi alterado, preservar as características desse documento. Isso é extremamente importante. Então, a autentificação é isso, é a verificação desses documentos para garantir que eles sejam e estejam em perfeitas condições, que nada foi alterado, nada. Você não pode alterar nada desse documento, porque ele foi criado assim, e é assim que ele tem que se manter ao longo do tempo. Nada pode mudar. E aí, cada empresa, cada sistema vai criar uma forma de garantir a preservação desse documento. Então, ele pode ter uma planilha, por exemplo, dizendo quando esse documento foi criado, a data específica, pode ter até a hora, né? Porque daí a pessoa que olhar
e abrir aquele documento, se ele vê alguma diferencinha, ele fala, olha, alguém alterou. Além de saber que alguém alterou, ele vai saber quando foi alterado, né? Se as pessoas para entrar precisam de uma senha de acesso, ele vai saber quem foi que alterou esse documento. E aí ele vai descobrir por que a pessoa fez essa alteração. Por que você fez a alteração nesse documento aí? Esse documento pode ser alterado. Ah, mas é porque eu queria fazer um igual. Ok, mas você tem aí, era só pedir uma cópia, ou melhor, baixar uma cópia para você, procurar uma cópia, ou pedir para o departamento que fez esse documento, que ele tem lá uma versão em branco, e aí você pode fazer a sua versão com todas as alterações, mas jamais você pode alterar aquele que está guardado, porque ele tem um valor. Você não pode mexer naquele. Ele tem que ser comprovado o quê? A sua autenticidade. Por isso que é importante a gente quê? Ter uma manutenção desse material. Sempre estar verificando ele. Para que nada seja alterado, tá? Então, muitas vezes o melhor é você limitar realmente o acesso. O melhor é você limitar o acesso a esses registros, a essas informações. Porque se muita gente acessa, corre-se o risco de alguém, indevidamente ou sem querer, acabar alterando esse documento. E esses documentos precisam ser o quê? Autentificados, como a gente falou. A pessoa que olhar, ela tem que saber que nada foi mudado. Ele tem que saber. Do jeito que foi criado a primeira vez, ele tem que ser mantido. E as pessoas têm que confiar que isso aconteceu. Então, a confiança na autenticidade dos materiais digitais ao longo do tempo é especialmente importante. Por quê? Porque se houver a necessidade de fazer uma alteração, dá para fazer. Mas isso são alguns documentos que permitem isso. Não todos. Tem documentos que você não vai alterar. Eu tenho um documento ali referente à declaração, né, de imposto de renda. Eu fiz a minha declaração, tá certinha, tá tudo bonitinho, já passou. Eu não vou alterar depois que passou. Eu poderia fazer a alteração se houvesse alguma coisa errada. Mas depois que ela já foi feita, já está certinho, já está armazenada, eu não vou alterar. Eu tenho que fazer uma alteração no registro do funcionário. Tá, mas o funcionário ainda está na empresa? Não, ele já saiu. Todo o contrato já foi feito. Eu vou alterar algo passado? Eu não posso alterar nada passado. Nada. Eu posso, se o funcionário ainda está lá, fazer uma alteração agora. Né? Uma retificação. Eu posso fazer. Aumento de salário, mudança de cargo, isso eu posso fazer. Mas eu não posso alterar aquela primeira. Eu não posso alterar lá. Isso eu não posso fazer. Agora, já que eu não posso fazer, eu posso fazer uma adequação, uma mudança, ou eu posso encerrar o contrato com essa pessoa e recontratar com todas as características novas que eu quero. Então, eu não posso sair por aí alterando as documentações. Eu preciso cuidar disso, para não alterar nada. Tá? É primordial que não se altere nada. Por isso que tem que ter regras. Tem que se comprovar sempre a autenticidade desse documento, porque senão qualquer um pode mexer, qualquer um pode alterar. Próximo item, identidade. Nós precisamos que todo o material didático digital, esteja devidamente identificado. O que isso quer dizer? Eu não posso criar um documento, colocar lá tudo bonitinho, e aí é sobre o que esse documento? Sei lá, a pessoa colocou assim, DOC 1. Só. Como assim? O que tem dentro desse documento? Esse documento é sobre o quê? É relacionado ao quê? Precisa ser identificado adequadamente, porque ele é uma versão digital. A versão física também é identificada adequadamente. Você coloca lá no alto da página, tem lá as informações para você saber. E depois nas pastas que você cria ou nas caixas, também está identificado qual é o documento que está sendo guardado lá. Então eu tenho que identificar adequadamente. Não é para a pessoa adivinhar o que tem lá dentro. Tem uma pastinha aqui, eu vou clicar. Aí você clica para descobrir o que tem dentro? Né? Tem uma pastinha? Não.
ele tem que estar nessa pasta que você decidiu guardar esses documentos, tem que estar devidamente identificado. Por isso que eu falei que uma das formas é você colocar cada setor com a sua pastinha. E aí toda a documentação referente àquele setor será colocado lá. E dentro dessa pasta principal você pode ter subpastas devidamente identificadas.